Senhoras e senhores, retomando então os nossos trabalhos, eu gostaria de anunciar a presença do diretor do ITES, Instituto Taubaté de Ensino Superior, que está aqui conosco, Isidro José de Paiva Medeiros. Obrigado pela presença. A seguir, a nossa terceira palestra no segmento aeronáutico com o tema Qualidade de fornecedores na cadeia aeronáutica. Palestrante, engenheiro Valério Lucindo Araújo, mestre em Engenharia Mecânica pela Unicamp, engenheiro da qualidade pela American Society for Quality, membro da American Aerospace Quality Group, gerente da qualidade dos fornecedores da Embraer. Boa noite, pessoal. É acima de tudo, uma satisfação ter essa oportunidade de falar um pouquinho com vocês, compartilhar um pouco das nossas práticas e experiência e, mais do que isso, também aprender com os colegas que já passaram por aqui apresentando. Acho que é importantíssimo começar através do Heretiano, do D'Artagnan e do professor Pedro, reconhecer a importância desse evento, agradecer o convite. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de iniciativas como essa, que só enriquecem não apenas a indústria aeronáutica, mas a sociedade como um todo. O desafio que me foi colocado hoje é falar um pouquinho para vocês sobre como é que é o nosso dia a dia com fornecedores, os desafios, os processos, as rotinas. Eu diria que não é fácil, estou há pouco mais de um ano nessa jornada com fornecedores, embora tenha mais de 15 anos na qualidade. E a cada dia é uma novidade. Alguns que observaram aqui nos 30 segundos antes de subir ao palco, eu estava resolvendo um problema com fornecedores, falando com o meu chefe. E é assim que funciona, né? E que bom que é assim, e que bom que a gente está resolvendo, né? Deixa eu pegar o meu controle aqui. Bom, mas vim para falar de cadeia aeronáutica e o que o Ford tem a ver com isso, né, gente? O que o automóvel tem a ver com isso, né? Poderia ter trazido aqui definição de qualidade de vários dos gurus, alguns já citados aqui pelo professor Pedro ou pelo professor Messias, mas eu tentei trazer um conceito, não é bem uma definição, mas um conceito atribuído ao Ford, que eu achei bastante contemporâneo e representa um pouco da realidade que o Brasil está vivendo, né? Não apenas na indústria, não apenas nas empresas, mas também em outros ambientes que nós temos aqui. E um conceito que vale, acima de tudo, para as nossas vidas, pensando em qualidade de vida, pensando na nossa família. Qualidade significa fazer certo quando ninguém está olhando, né? Então, uma leitura aí, eu diria que a prova de erro, né? Bom, a proposta hoje é falar rapidamente sobre a Embraer. Eu acho que dispensa apresentações. Vou trazer mais uma perspectiva para eu entrar na segunda parte do meu material, que aí sim é explorar com um tempo um pouquinho maior a qualidade na cadeia de fornecedores. E depois a gente abre a sessão de perguntas e respostas. Bom, resgatando um pouquinho a história, lá em 46, com a fundação do CTA e do ITA, foi a primeira sementinha que, anos depois, em 69, permitiu o nascimento da Embraer, naquela época ainda controlada pelo governo. Em 94, um movimento importante no direcionamento futuro da empresa foi a privatização, combinando o conhecimento tecnológico e industrial com uma cultura empreendedora. Eu poderia dizer que ali a Embraer renasceu, né? E até os dias atuais, sendo uma das principais empresas do segmento aeronáutico mundial. Quem é a Embraer, né? A Embraer são as pessoas, a Embraer não existe sem as pessoas, né? Então, hoje nós somos em 17 mil
colaboradores, aproximadamente, sendo 15 mil no Brasil, e mais outros 2.300 de empresas coligadas. Trazendo um pouquinho para a organização qualidade, nós estamos falando em torno de 500 a 550 colaboradores em todos os sites do mundo, sendo que 60 desses dedicados à gestão de fornecedores na equipe que eu pertenço. Esse time, é importante ressaltar também, né, nós falamos aqui do diferencial das pessoas, nós conseguimos, alguns anos atrás, um programa bastante forte, onde nós oferecemos para 1/3 desse público, para 150 pessoas, sendo 100 engenheiros e 50 técnicos, uma preparação de 9 meses para obterem a certificação como engenheiros ou técnicos da qualidade pela Associação Americana da Qualidade. Tivemos uma taxa de aprovação nos exames acima de 80%, superior à média mundial. Então, eu poderia dizer que a gente tem, sim, hoje uma mão de obra da qualidade diferenciada e que não deixa a desejar a nenhum das grandes empresas do segmento, sejam competidores ou mesmo fornecedores nossos. Bom, a Embraer ela está num processo, né, ela deixou de ser uma empresa brasileira exportadora para ser uma empresa mundial com sede no Brasil, né? Então, é isso que a figura tenta mostrar. A gente tem uma presença bastante forte nos Estados Unidos, naquelas regiões, Nashville, Fort Lauderdale, Melbourne, Mesa, Windsor Locks, Jacksonville, Irvingdale e Titusville. No Brasil, o CG aqui na região de São José dos Campos, mas importante ressaltar também Gavião Peixoto, Botucatu, Taubaté, escritórios em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Sorocaba e Campinas. Na Europa e também em outras regiões. Então, uma empresa que eu diria não é uma empresa brasileira, mais exportadora, né? Isso muda, isso faz toda a diferença. É uma empresa global que está baseada no Brasil. Também um braço da Embraer, né, são as joint ventures e empresas coligadas, né, com presença também no Brasil, a Tec, Savis, Visiona. Fugindo um pouquinho da fabricação de avião, entrando em segmentos diferentes, além de fazer avião, né, a Easy Air no México, enfim, expandindo um pouco o seu limite de atuação, suas fronteiras, né. E aí, assim, o que fez a diferença, né? O professor Messias falou que há algum tempo ele teve na Embraer e mesmo antes da Embraer começar a falar de Lean, ele já tinha observado essa oportunidade e que bom que a Embraer fez essa leitura, reconheceu a oportunidade e com isso, né, implementou o que nós chamamos de P3E, que é o Programa Embraer de Excelência, né, empresarial, focado na liderança nas pessoas, com ambiente cultural e com foco na visão empresarial. O P3E está nos ajudando muito, 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 gente. Realmente é uma transformação. Com isso, a gente conseguiu recentemente, por 2 anos consecutivos, o Prêmio Nacional da Qualidade, oferecido e coordenado pela Fundação Nacional da Qualidade. Isso também ajudou a mudar o patamar, mudar a perspectiva que a empresa tinha sobre a função qualidade internamente. Bom, um pouquinho ainda sobre programas de excelência. A gente tem lá o programa Boa Ideia, onde cada funcionário voluntariamente pode apresentar a sua sugestão de melhoria. Isso foram 60 mil ideias implantadas nos últimos 15 anos. Os funcionários têm algum tipo de reconhecimento, algum benefício ao fazer isso. E se a gente pensar em ganhos de caixa, entre o programa Boa Ideia e Kaizen, só em 2014 foram 60 milhões de dólares no caixa. Isso faz toda a diferença também para a saúde financeira, para uma empresa que quer se manter competitiva. Bom, excelência gera excelência, então a Embraer também tem esse compromisso de levar excelência para os stakeholders, para a comunidade, para as empresas coligadas, para clientes, né, para o meio ambiente. E falando especificamente de fornecedores, a gente tem um programa dedicado com a cadeia nacional, eu vou falar um pouquinho mais onde estão os fornecedores, mas a cadeia nacional, a gente tem alguns números aqui para ilustrar, né? De 2011 até 2016, em número de peças, em número de part numbers, né? Nós saltamos de 32 mil para 65 mil part numbers que nós compramos da cadeia nacional para montar os nossos aviões. Então, assim, é uma aposta cada vez maior na cadeia nacional. E em dinheiro, nós estamos falando de 277 milhões de reais em compras dessa base nacional, para um patamar de quase 400. Ou seja, ter a base nacional forte é importante, né?
alguns números ali de kaizens, treinamentos, enfim, ilustra um pouco o que está acontecendo. E o próximo passo para essa base não é ficar dependente da Embraer, mas sim estar pronta e preparada até para exportação. Bom, eu queria passar um vídeo bem rapidinho aqui para ilustrar o seguinte. Bom, como é que a qualidade se realiza então, né? Nós vamos ver um voo, o primeiro voo de um primeiro avião, o primeiro protótipo de um primeiro modelo, que aconteceu exatamente um ano atrás, para ser mais preciso, foi no dia 23, há um ano atrás. E esse voo ele não teria acontecido sem fornecedores, sem a própria Embraer, sem toda a estrutura, sem os stakeholders que estão ao redor. Se o pessoal puder me ajudar e dar um play aí no vídeo, pode aumentar o som, por favor, também. Esse é o E2, é um avião protótipo, ainda durante a campanha de ensaios, nesse momento. Momento da decolagem. Meses à frente do cronograma, o que também é sinônimo de qualidade. Dentro do target de peso, que é fundamental para os aviões. Alcançando a potência máxima dos motores, isso tudo no primeiro voo, pessoal. Acionamento de trem de pouso e diversos mecanismos que nós veremos. Flaps. Sistema fly-by-wire já operando. T2 porque é a segunda geração, né? Geração até então existente, conhecida como E1, né? Altitude máxima de 41.000 pés, tudo no primeiro voo. Velocidade máxima também alcançada no primeiro voo. Então não foi um voo só para a mídia reconhecer que voou, né? As características de manobra, de operação da aeronave comuns com a geração anterior. Piloto fazendo uma saudação aí para o pessoal que estava aguardando o pouso. Tempo de voo de 3 horas e 20 minutos. Está no primeiro voo. E o comentário do comandante do voo, né? Pequena cerimônia que é feita quando temos os primeiros voos, né? O pessoal que trabalhou todo ao redor, enfim. Celebrar também é importante, faz parte. Legal, gente. Então, isso assim, eu quis trazer esse vídeo no início para falar assim, sem qualidade não tem isso. Sem fornecedor não tem isso, né? Então, vamos ver como é que a gente chegou nesse primeiro voo e em várias outras realizações, agora sim trazendo um pouquinho para o mundo aí de fornecedores. Bom, primeira pergunta, né? Por que fornecedor? Por que a Embraer não faz tudo sozinha? Tão fácil, né? Vamos fazer tudo sozinho. Não dá. Talvez a Embraer nem existisse se ela quisesse fazer tudo sozinha. Dada a complexidade, materiais, tecnologia, enfim. Seria uma empresa talvez gigante, muito provavelmente ineficaz, com custo alto. Então, a gente precisa, sim, a gente é totalmente dependente dos fornecedores, assim como são nossos concorrentes, assim como são diversas outras empresas. Então, 80% do que nós entregamos ao nosso cliente final, nós compramos de alguém e montamos. É um percentual muito alto. 2/3 do que nós faturamos, nós pagamos aos fornecedores. Então, você veja que na verdade, é um giro, né? É uma grande montadora, né?
Então, assim, a gente não consegue viver sem fornecedor. Então, fornecedor é fundamental. Com essa premissa, eu queria fazer um desafio aqui, né? Imagine que você, nesse momento, é o responsável pela qualidade dos fornecedores da sua empresa. E que os seus fornecedores são de alta tecnologia, dispersos no mundo, maiores que você, menores que você, tem de tudo, né? Como é que você faria para garantir a qualidade dos produtos que você compra dele? Que estratégias você colocaria em curso? Que ações você tomaria? Como é que você aferiria os resultados? É um pouquinho disso que a gente vai tentar explorar agora na sequência, né? Então, a gente vai tentar correr nessas 5 principais dimensões, falando um pouquinho da nossa organização voltada para fornecedores, né? e alguns números. Que requisitos nós colocamos para esse stakeholder importantíssimo para o negócio? Que estratégias e ferramentas nós temos e como é que nós medimos isso? Tá? Então, a gente vai dar uma navegada aqui. Começando por organização em números, alguém tem ideia de quantos fornecedores a Embraer tem? Alguém arriscaria um número? 10, 100, 200, 500? Alguém falou 300, pareciam 4.000 ali, né? Então, a gente tem, eu já vou trazer essa informação para vocês, a gente tem os nossos fornecedores distribuídos nessas 5 tecnologias aqui da direita, né? Que é estruturas, seja em metal ou em material composto, principalmente, né? Interiores, todo o interior da aeronave, é o motivo da minha ligação agora aqui, a gente está com um desafio com interiores. Acho que o Eretiano imagina que deva ser, né, Eretiano? Equipamentos, todo software, caixas eletrônicas, onde corre elétron, né? E aqui a gente tem fornecedores grandes, né? Grupos grandes, muito maiores que a Embraer, e é um desafio fazer a gestão dessa turma. Subcontratos nacionais, esses tipicamente são menores e são, eu diria que um braço direito muito importante nosso. E matéria-prima e hardware, né? Então, conectores, rebites, parafusos, porcas, arruelas, e uma infinidade de PNs e fornecedores aqui. E todo esse público aqui, todas as tecnologias atendendo os 3 principais mercados nossos, né? Que é aviação comercial, defesa e segurança e jatos executivos. Eu não posso faltar aqui com o pessoal com o segmento lá do Ipanema também, né? É um avião que não está nesse mercado para uso agrícola, né? Que também usa material dos mesmos fornecedores. Então, voltando aí na minha pergunta, né? Nós temos 1.508 fornecedores em 2016 entregaram para a Embraer algum item que voou, algum part number, algum componente que decolou. 1.508 fornecedores, gente. A distribuição deles, percentual, né? 18% aqui no Brasil, 56% nos Estados Unidos, 17% na Europa e os 9% restantes diluídos nas demais regiões. Uma perspectiva aqui, só no Brasil, nós temos aproximadamente 270 concentrados na região nossa, no estado de São Paulo, tem bastante em Botucatu, Campinas, na cidade de São Paulo, na região de São José dos Campos. Então, é uma massa grande de fornecedores. Quando a gente olha a mesma figura nos Estados Unidos, nós estamos falando de uma população muito maior, e aqui surge um outro desafio. Puxa, como é que eu faço a gestão de 840 caras morando aqui no Brasil, né? Falando português bem claro, né? Como é que os índios vão cuidar dos gringos lá, né? Principalmente a distância, né? Então, assim, primeiro que não tem índio, segundo que o gringo não é tão gringo como a gente acha que é. Então, eliminar o complexo de inferioridade ou de terceiro mundo, ou como a gente queira chamar, né? Então, é olhar de igual para igual, a gente tem gente boa, tem gente mais qualificada do que muitos deles, e a gente dá show e tem KPI melhores do que muitos deles. E a gente puxa, e a rédea está na nossa mão, não está na mão deles. Então, essa é a premissa, eu sou cliente, eles são fornecedores. Eu dou a regra, eu dou o ritmo, e eles seguem. Para isso, a gente tem contratos, nada de graça. Bom, concluindo aqui, né, eu falei um pouquinho aí do time, né, então, para cuidar dessa turma toda aí, nós temos 60 pessoas, entre técnicos e engenheiros. Inglês é fundamental, acho que é desnecessário falar isso, mas a conversa toda é em inglês com essa turma. Tirando os nacionais aqui, a conversa é em inglês. Então, a gente precisa, de fato, sim, ter uma mão de obra bastante capacitada, bastante diferenciada. Tenho a satisfação de reconhecê-los, alguns deles aqui na plateia, e fico bastante satisfeito com isso.
e é assim que a gente vai enfrentar o desafio. Falando dos requisitos, né, nós temos nosso requisito, eu diria, primeiro trazendo uma referência da indústria aqui, né, o International Aerospace Quality Group, ele tem um site, aqui embaixo o endereço, para quem estiver interessado depois de dar uma olhada, ele traz algumas referências de procedimentos, de boas práticas, mesmo de normas que já são utilizadas. Esse grupo, parte desse grupo, nasce nesse grupo as normas, por exemplo, AS, que nós usamos hoje. O nascimento é lá. E esse pessoal tem o que eles chamam de Supply Chain Management Handbook, disponível na internet, free of charge. E ali tem, eu diria, uma boa literatura para os interessados aí em conhecer um pouquinho mais de processos e ferramentas e como fazer essa gestão. Bom, eu também tenho que atender requisitos de autoridade, gente. Minha vida não é tão fácil. A ANAC me audita, o FAA nos audita nos sites do exterior. A gente tem que atender regulamentos brasileiros da aviação civil. Na última linha nós temos algum exemplo, né? O 21.3, subparte G, circular de informação, manual de procedimentos. Então, assim, a gente tem quase que, eu não quero ser injusto com a autoridade, mas quase que um vigilante, uma polícia, alguém nos monitorando, porque é um segmento que requer isso. A Embraer, goste ou não, é assim que funciona e é preciso para garantir a segurança de nós, de vocês, de nós, que vamos voar nos aviões, né? Então, é um segmento altamente regulado por autoridades. E a gente tem que, acima de tudo, seguir as referências que eles nos impõem. E que bom que tem isso. Bom, aí trazendo para dentro de casa, o que a gente pede dos fornecedores, né? No primeiro momento, você tem que ter uma certificação de qualidade, senão eu não quero nem começar a conversar contigo. Preferencialmente, se a tua certificação for do segmento aeroespacial, for uma AS 9100 para um fabricante, alguém que faz um projeto, ou a 110 ou a 120 para oficinas de manutenção, distribuidores. Então, a gente navega em cima de requisitos da qualidade já mundialmente conhecidos e divulgados, não tem segredo até aqui. O que nós fazemos, sim, é colocarmos requisitos operacionais para esse mesmo público, e eu vou dar alguns exemplos. A gente fala, por exemplo, que eu tenho que ter a tratativa da não conformidade, a CRM aqui, como foi mostrado. Eu falo para ele como, em que ferramenta de TI, ou qual formulário utilizar, ou acordo tempos de disposição de informações. Aí entram os requisitos operacionais. As normas falam que ele precisa, por exemplo, ter um processo de ação corretiva. Eu estabeleço com eles qual é a ferramenta, com que frequência a gente acompanha, quais são as métricas que nós vamos monitorar. Então, esses são os requisitos operacionais. A gente pede também, por exemplo, certificação de processos especiais, né? Aqueles processos que eu não consigo, sem um ensaio destrutivo, aferir que o produto está bom ou não. A gente está indo para uma linha, já é requisito hoje, de contar com o que tem de melhor no mundo, que é a NEDCAP, é uma entidade que presta esse tipo de serviço. Então, os nossos fornecedores têm que também começar a se planejar para obter essa certificação NEDCAP. Estamos falando em manufatura aí padrão top, né? O que mais que eu poderia ilustrar? Tempo de guarda de registro de documentos. A norma fala que a gente tem que ter a guarda, os registros, enfim. Eu estabeleço com eles quanto tempo, quantos anos eu quero que eles guardem isso com eles. Então, esse é o conceito, né, a estrutura dos requisitos que nós temos com os fornecedores, né? Em cima de uma base comum, conhecida, a gente coloca requisitos específicos nossos. Bom, esses mesmos requisitos são informação aberta, pública, no site da Embraer tem 2 links interessantes aí para quem quiser um pouquinho mais de informação, que é o portal que temos com os fornecedores, e também temos o nosso requisito lá, ele está passando por eu diria, uma revisão bastante grande na sua estrutura, mas não no conceito, mas o que tem lá hoje, eu diria que a gente não fica atrás do que os nossos concorrentes fazem ou pedem, não. Bom, então assim a gente cobriu aí a segunda dimensão, né? Vamos dar uma olhada aí como é que são as nossas estratégias, vamos começar o jogo agora, né? Então, primeiro passo, tem que comunicar com essa turminha. Temos que dar um jeito.
tem que pegar o telefone, tem que falar, tem que ir lá, tem que auditar, tem que avaliar, tem que estar presente, não pode deixar solto. É simples, né? O número às vezes atrapalha, o orçamento às vezes atrapalha, mas o conceito é esse. Então a gente tem que estar integrado em todos os níveis hierárquicos, temos que compartilhar boas práticas, no conceito do ganha-ganha. Nós temos que ter muito claro desafios e objetivos, onde eu quero estar em 31 de dezembro, num determinado KPI da qualidade com aquele determinado fornecedor. A meta tem que ser combinada, o jogo tem que ser combinado. Senão nem ele vai para um lado, eu vou para o outro e os dois perdem, né? E como é que a gente faz isso? Reuniões executivas. Por exemplo, agora esse mês nós estamos literalmente recebendo por semana 6, 7 fornecedores. Aqui em São José, no nível da top management deles, para discutir vários assuntos, incluindo qualidade. Então, o mês de maio inteirinho tem vindo aqui, virão aqui uns 20 e tantos fornecedores, e a gente tem a chance de alinhar, e puxa a orelha dele, ele puxa a nossa, e a gente anda junto, e o desafio é superar os problemas juntos, né? Acompanhamento de KPIs, enfim. Então, comunicação é essencial. Até dentro de casa né? Imagina com o fornecedor que fala outra língua. Né? Já pensou que loucura que seria, né? Se a gente não falasse com eles? Bom, e aí eu começo falando de gestão de risco. Pô, eu tenho que saber qual risco que esse cara pode trazer para o meu negócio. Basicamente, a gente adota um modelo de dois eixos, né? De um lado, o impacto, se o risco ocorrer, e, do outro lado, a vulnerabilidade, a exposição para aquele risco potencial, né? Quanto vulnerável estamos. Se ocorrer, afeta a imagem da empresa, afeta financeiramente a empresa, o quanto rápido o risco pode se transformar em realidade. Historicamente, qual a taxa de ocorrência disso? Conseguimos detectar antes de acontecer? Temos planos de mitigação? Então, aquela matriz ela navega nesses pilares e alguns outros e posiciona cada fornecedor impacto e vulnerabilidade. Exemplos reais, nós estamos vendo aí um conflito, uma tensão, pelo menos, né, na Coreia do Norte com seus vizinhos. Puxa vida, e se essa tensão se transformar numa guerra, um fato real? A Embraer para de entregar avião no dia seguinte porque tem fornecedor que pode ser bombardeado? Não pode, né? Então, plano de ação para mitigação com os fornecedores da região, vamos chamar, potencialmente em risco. É um exemplo assim, recente, mas real. E se faltar alumínio no mercado? A Embraer para e espera até um dia que os usineiros voltem a fornecer? Não. Eu tenho que ir no mercado, eu tenho que identificar isso antes, eu tenho que ir ao mercado, comprar, fazer meu estoque e conseguir tocar minha vida, né? Então, são exemplos de risco. O fornecedor mudou de plano, mudou da região A para a região B. Mudou de um país, vamos dizer, reconhecidamente bom para um país onde a gente não vê uma boa cultura de qualidade. Eu tenho que identificar e acompanhar isso, essas transições, essas mudanças que os fornecedores fazem. Colocou uma máquina nova, substituiu a outra, fez um job rotation muito grande com a mão de obra. Tudo entra nesse mapa de risco. E a gente vai fazendo a gestão, plano de ação e assim por diante. Bom, estratégias, né? Então, o engenheiro gosta de gráfico, né? Então, vamos começar lá. A gente tem que sair de uma posição atual de não qualidade para uma posição desejada, futura, de não qualidade. Eu quero diminuir a não qualidade. Pode ser o custo, pode ser o tempo que demora uma ação corretiva, pode ser a quantidade de não conformidades encontrada, qualquer que seja o parâmetro. Para isso, eu tenho que estabelecer ações que gradativamente vão me trazer na posição que eu desejo chegar. O meu plano ele não é perfeito, e para isso a gente tem que fazer reviews periódicos, e ele pode me levar um pouquinho melhor ou um pouquinho pior do que eu imaginei. Mas ele tem que me levar na direção que eu imaginei. Esse é o conceito. O que está escrito aqui, num linguajar para o pessoal aí com DNA de qualidade, né, nada mais é do que o PDCA. É isso que a gente faz no nosso dia a dia, de manhã, de tarde e de noite. E o conceito é simples, a prática anda em tanto. Vamos lá. Então, um pouquinho das estratégias, né? Falando de ferramentas. Então, aquele plano que nós combinamos com os fornecedores,
ele se transforma, aquelas ações se transformam num plano escrito, redigido, papel, existe, dá para ver, dá para tocar, um plano para a qualidade. Então, a gente estabelece planos. Nesse plano, basicamente, a gente define o nível de qualidade que estamos atualmente, onde queremos chegar, com os fornecedores, as ações que iremos em conjunto, ou só ele, ou só nós, iremos implantar, e a gente faz a gestão disso no dia a dia dentro da metodologia Scrum. É um outro conceito, caberia uma outra palestra, mas a metodologia Scrum, ela, para quem já assistiu aqueles jogos de futebol americano, é aquele momento que o time se reúne no campo e entre eles conversam a próxima jogada, aí eles se posicionam e vão para a próxima jogada. Esse é o conceito do Scrum. Então, a gente tem a próxima jogada, no caso, são os sprints, né? Então, nós temos os nossos sprints, as nossas jogadas quinzenais, com reuniões diárias de acompanhamento. Quem vai fazer o que hoje, em qual assunto? Para nos auxiliar, daria para fazer isso com post-it, mas o volume de informações é grande. A gente, recentemente, passou a utilizar um software chamado Gira, que faz exatamente isso. Mas mais importante que o software é o conceito. Qual vai ser a minha próxima jogada? O que eu vou acompanhar? O que eu vou pedir? O que eu vou verificar? O que eu vou auditar? O que eu vou avaliar? E a gente faz isso com as equipes. Interessante também que é um processo que eu diria de gestão pelo próprio time, né, de autogestão pela equipe. O líder, o supervisor, ou enfim, quem quer que seja, ele seria o gestor do projeto, então ele define os grandes alvos, as principais diretrizes, e a equipe mesmo tem a sua autogestão e faz a jogada, né? O técnico está lá dando a instrução de fora, mas a equipe se reuniu e combinou a próxima jogada. Aqui é uma foto de uma reunião diária de um determinado sprint. O conceito é legal esse daí. Bom, e aí basicamente duas frentes, né? O nosso plano ele tem duas frentes. Eu tenho que resolver o problema, para isso eu preciso de ações corretivas. Qual é a ideia aqui? Uma não conformidade tem que ficar longe, muito longe do cliente final. Quanto mais perto ela está, maior o impacto. Quanto mais longe ela está, menor o impacto. O que a gente faz então? A Embraer mais o fornecedor, juntos, tem que blindar o cliente final. O cliente final não tem nada a ver se eu estou com problema com o meu fornecedor. Não tem nada a ver se eu estou com problema mesmo interno. Eu tenho que entregar coisa boa. Senão esse cara não volta, senão esse cara não paga, senão esse cara não compra mais e eu fecho. É tão simples assim. Então, a gente tem que blindar o cliente final. Esse é o conceito. Então, começa com contenção. Vazou, cortou o dedinho, vai lá, band-aid e tal, depois vai ver se a faca estava enferrujada, não estava direitinho, escorregou da mão, enfim. Contenção. Isso não podemos dormir nesse aspecto aí, né? Como a gente trabalha com fornecedores em outros países, então, quando eu chego a detectar um problema dentro de casa, já tem algumas peças no tubo, ou seja, no transporte aéreo ou marítimo, eu tenho potencialmente vários problemas iguais àquele que eu peguei chegando. Então, eu tenho que ter habilidade, recursos para bloquear e não deixar isso entrar na empresa. E se entrar, eu tenho que conseguir também resolver antes de entregar para o cliente final. Então, esse eu queria, assim, é um conceito importante que a gente tem que ter em mente, né? Deu problema? Ter problema não é problema, gente. Não fazer nada é problema. Então, a gente está falando mais de postura, de atitude, do que uma ferramenta da qualidade, né? Ter problema não é problema. Ficar assistindo, não fazendo nada, aí nós temos dois, né? Um que eu não vou resolver e outro de postura e atitude que a gente resolve também. Vamos lá. E aí, falei um pouquinho já, né, como superar os desafios. Vamos pensar num desafio aí, sei lá, um QualityScape. O fornecedor reconheceu que mandou algo não conforme para mim. Essa peça pode estar em 3 lugares, a grosso modo. Em trânsito, na minha linha de montagem ou já na mão do meu cliente. A gente recebe aí uma estimativa aí, talvez uma notificação de escape por semana, números aproximados, de toda a ordem de grandeza, daqueles que não afetam quase nada, é mais paperwork, e de alguns outros que sim, tem um impacto, inclusive na frota. Com certeza, quando qualquer desses escapes tem um mínimo risco de safety, é acionado um outro mecanismo interno, né, isso acima de tudo,
Chegamos, isso é raro, mas já aconteceu, eu estou lá há 16 anos, 15, 16 anos, vi uma vez só. Nós tivemos que groundear, que colocar no solo, 108 aviões, porque nós tínhamos uma suspeita. A vida é dura, acontece. Mas seria pior se eu não fizesse isso, deixasse um determinado avião voando e tivesse um acidente fatal. Então, são preços que a gente paga, né? Não faz isso todo dia, mas tem que ter a coragem, né? Mas tem que ter a tomar a decisão certa no momento certo. A grande maioria, tudo bem, a gente resolve ou em trânsito, segura no recebimento, ou corrige na fábrica. Alguns poucos, alguma coisa na frota, mas nada que coloque a vida de vocês num voo em risco. Então, isso é prioridade zero, né? Acho que teve uma animação aqui, né? E aí, assim, a gente, a Embraer mais o fornecedor, né, trabalhando junto contra o problema, né? Uma postura colaborativa, uma postura de parceria, né? Eu não posso estar vamos voltar aqui, né? Opa, desculpa. Não é a Embraer de um lado, o fornecedor do outro e um brigando contra o outro. Não, não é isso. É os dois resolvendo o problema. Essa é a ideia. Bom, vamos lá. E aí a gente entra na quinta dimensão aqui, que a gente vai falar um pouquinho, que são as métricas, né? Bom, eu não vou chegar a lugar nenhum se eu não estiver medindo, né? Como é que é o ditado? Para quem não sabe para onde vai, qualquer vento serve, né? Então, a gente precisa saber para onde nós estamos indo. Nós precisamos de métricas, né? Algumas métricas principais que nós temos, né? Quantidade de não conformidades, registros de não conformidades que nós abrimos diariamente. Não são poucos, pessoal, não são poucos. Mas um risquinho numa mesa do interior de um avião tem um registro. Assim como tem um problema no motor, eventualmente, se surgir. Então, todas as não conformidades têm um registro, todas as não conformidades são tratadas, e é isso que dá a segurança que nós, usuários, precisamos ao pegar um voo. São muitos, é um processo, eu diria, pesado, né? É uma máquina pesada, disposições, envolve engenharia, afeta a linha, e, enfim, mas tem que existir. Sem isso, eu acho que eu não entraria num voo, né, se não tivesse esse processo. Aqui a gente pode medir por mês, por fornecedor, por avião, são derivações aqui. Medimos em ppm, professor Messias, e se me permitir um dado atualizado, uma visão geral de todos os nossos fornecedores, nós estamos abaixo de 150 ppm, uma visão geral, overall picture. Mas nós temos, sim, oportunidades pontuais, que está distante desse número que eu citei. E que traz desafios e a gente tem que endereçá-los, né? Bom, para cada não conformidade, para cada registro, eu tenho um custo associado. Então, eu também meço o impacto financeiro daquele registro. Eu gastei horas para retrabalhar, possivelmente, provavelmente eu gastei material para retrabalhar e eu capturo esse custo para ter uma métrica. E esse custo capturado, eu divido, um dos KPIs, eu divido pelo preço que eu pago para o produto do fornecedor. Então, imagine você lá no supermercado do seu bairro, no Carrefour, em qualquer um aí, você encheu um carrinho de compras com R$100 de compras. Quantos produtos bons, quantos reais de produtos bons você esperaria ter ao chegar na tua casa? 100. Você não esperaria encontrar ali um real de produto vencido, ou R$10 de produto que não funciona, você espera os 100. Então, a gente tem essa métrica também com eles, e com essa métrica a gente consegue colocar todos numa base única de comparação. É um KPI que permitiu essa harmonização, né? Porque seria injusto eu comparar o fabricante de equipamentos com o de interior, com o de estrutura, com o de matéria-prima e hardware, por ppm ou por qualquer que seja. Então, a gente foi para a linguagem financeira que todo mundo entende. Ótimo, legal. E a gente também tem as métricas
de quantidade de problemas, de eventos, né? São vários KPIs, não é um só. A gente também mede o risco, né? Eu já falei um pouquinho do risco aqui, o quanto ele pode nos causar de problema. E, sem dúvida, a satisfação do cliente final. O cliente final nosso, ele vai, na nossa linha de produção, inspecionar o produto dele. Durante a minha montagem, ele já está inspecionando. O processo de entrega de um avião não é rápido, eu estimo aí um processo rápido, 3, 4 dias, processo típico, 1 semana para entregar um avião. É minuciosamente inspecionado pelo cliente. Disso depois que a Embraer já falou, tá bom, pode levar, já voei, é seu. Ele vai lá e ainda levanta uma série de oportunidades e pendências, a grande maioria cosmético, aspecto visual, coisa desse tipo, pintura, enfim, mas é dele, né? E tudo bem, nós vamos corrigir, vamos te entregar. Então, o KPI de satisfação final do cliente é fundamental. Por quê? Senão ele não volta, né? E não compra o outro. Bom, e aí, gente, lembra aquele avião que voou 1 ano atrás, o primeiro voo, né? Aproximadamente 50 dias depois, vamos ver aqui o que aconteceu com esse mesmo avião. O mesmo avião, o primeiro protótipo do E2, 50 dias depois do primeiro voo. Se o pessoal puder me ajudar a apertar lá o play. Em menos de 50 dias após o primeiro voo, o E-192 cruzou o Atlântico para marcar presença no Farnborough Show. Este sucesso é resultado de um trabalho de engenharia dos últimos anos, com utilização intensiva de simulação com avião virtual e mais de 18.000 horas de testes em dispositivos de ensaios no solo, o que nos levou a um primeiro voo de extremo sucesso, dando plena confiança para cruzarmos o Oceano Atlântico poucos dias depois. Saímos de São José dos Campos na quarta-feira à noite. Paramos para abastecer em Recife. Cruzamos então um trecho do Oceano Atlântico até a Ilha do Sal, no arquipélago de Cabo Verde. De lá, seguimos direto para Farnborough, nos arredores de Londres, Inglaterra. Como esse avião é um protótipo, ele é dotado de uma série de equipamentos que medem mais de 70.000 dados da aeronave, desde vibração, temperatura, pressão, até os barramentos digitais. Isso vai permitir a entrada em serviço com maturidade e o desenvolvimento do Smart Fleet, que é o uso de conectividade para o monitoramento durante a operação da aeronave. O aspecto relevante é que se nossos clientes de E1 optarem por adquirir uma frota de E2, precisarão investir pouco tempo e valor no treinamento de pilotos, pois o E2 possui comunalidade total com o E1, ou seja, a forma de operar é basicamente a mesma. Além de ser uma aeronave lindíssima, como tudo que a Embraer constrói, a combinação de sua nova asa e seu novo motor é o que chamamos de estado-da-arte em engenharia, e sua aviônica de última geração garante voos mais confortáveis e eficazes. Com certeza, dará continuidade à história de sucesso dos E-Jets. Então, gente, assim, aquele mesmo avião, 50 dias depois, cruzou o Atlântico. Aí a pergunta aqui, assim, alguns de vocês se voluntariariam a estar no primeiro voo? Ou a cruzar o Atlântico com um avião novinho, 50 dias de uso? Tem que confiar na qualidade, tem que ter qualidade, tem que ter fornecedor bom, tem que ter fabricação boa, né? E para isso que a gente agrega valor aí, né? Bom, para quem quiser conhecer um pouquinho mais como o avião é feito, lá no site da Embraer tem um link, não vou passar aqui porque ele demora alguns minutinhos, a gente já está no horário planejado, mas incentivo aqueles que desejarem a conhecerem um pouquinho aí como é que o avião é construído. E, como todo mundo já é especialista em gestão da qualidade de fornecedores, aí vocês vão me ajudar a escrever o nosso negócio agora, né? Qual é o negócio da qualidade de fornecedores? O que a gente faz, né? É uma perspectiva diferente, né? Sem falar nas definições tradicionais aí que a gente costuma
ler, né? Nosso negócio é esse aqui, ó. Ao final do dia, somos parte de um processo que insere pessoas em um tubo de metal, pode ser vocês, e os lança a 800 km por hora e a 10 mil metros de altitude. Não há acostamentos nem maneira de parar. Esse é o nosso negócio, gente. Obrigado pela atenção. Estou à disposição aí para as perguntas. Um pouco antes de abrirmos para as perguntas, eu gostaria de informá-los que nós temos 500 internautas que estão assistindo o evento pela web. E também vocês podem participar de um sorteio concorrendo a brindes pela hashtag Seminário UniAPVE e, se quiserem também postar fotos no Instagram, vão estar concorrendo a brindes. Abrindo as perguntas aqui, então, eu tenho a pergunta do presidente da Academia Brasileira da Qualidade, Brasílio Danilo, que está nos assistindo pela web. Como são qualificados os fornecedores estrangeiros na cadeia aeronáutica e aeroespacial? Há estímulo para parcerias com empresas nacionais para transferência de tecnologia? Obrigado pela pergunta, professor Danini. Se eu não me engano, acho que já tive a oportunidade de encontrá-lo alguns anos atrás em Pittsburgh, num evento da ESQ. Pergunta interessante. Basicamente, são qualificados em cima dos nossos requisitos, que eu comentei um pouquinho, e a gente avalia os fornecedores, um processo de gestão de risco. A gente avalia se ele atende ou não, se ele tem as certificações necessárias ou não. E estando aderente aos requisitos, ele se torna, vamos chamar, qualificado e passa a fornecer. Incentivo de parcerias, desenvolvimento, existe sim, com alguns fornecedores, uma parte deles até, eu chamaria num linguajar mais popular, que é quase sócio da Embraer, no sentido de que eles aportam capital também para o desenvolvimento dos nossos produtos. Então, existe parceria de tecnologia, em combustível, em desenvolvimento de tecnologias de fabricação. Eu reconheço que acho que isso poderia ser um pouquinho mais explorado, mas a gente também cai num terreno de, vamos dizer assim, segredos industriais, conhecimento industrial que poucos querem compartilhar. Mas existe, existe sim. Temos duas perguntas aqui, do Márcio Luiz e do Tiago Lima. Ambas têm relação. Como a Embraer faz as inspeções dos materiais produzidos nos fornecedores, existe um plano, inspeções externas, se o material apresentar falha no cliente, o fornecedor que paga? E a Embraer qualifica e classifica os fornecedores com base em seu desempenho, quanto isso afeta as decisões estratégicas de supply chain? A primeira, qual era mesmo? Deixa eu só dar uma olhada. Sim, plano de inspeção, sim, temos um plano de inspeção, mas o conceito aqui, que é importante mencionar, é que a gente compra um produto bom, então eu não preciso ficar inspecionando um produto, 100% do produto, dado que eu já qualifiquei o fornecedor, já certifiquei o fornecedor, eu tenho que confiar nele. Senão, eu não precisaria qualificá-lo. Mas, ainda assim, a gente faz algumas inspeções no nosso recebimento. A gente também tem um mecanismo de source inspection, que é colocar a inspeção na saída, na expedição do fornecedor. Isso é casos pontuais, bem definidos, não é a regra geral. Mas temos, sim, um processo, um plano de inspeção. Se o material apresenta falha no cliente, o fornecedor que paga, contratualmente, sim, é a regra do jogo. Negociações são feitas e acontece, eu diria assim que a decisão final é negociação. Mas, a rigor, todo mundo, toda essa cadeia é amarrada por contrato, e o contrato serve exatamente para estipular essas regras. Se tiver um problema, sim, conceitualmente ele paga aquilo que está previsto no contrato dele.
Deixa eu só relembrar a segunda aqui. Qualifica e classifica os fornecedores com base em seu desempenho. Sim, não só de qualidade, mas também de entrega, de prazos de entrega em todas as dimensões. E quanto isso afeta decisões estratégicas? Veja bem, é igual um casamento, né? Não está indo bem? Vai interromper, vai parar, mas a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que isso continue. Tem fornecedores que é um pouco mais simples, um pouco mais fácil fazer isso. Eu não consigo trocar um fornecedor, por exemplo, de motor, porque toda a certificação da minha aeronave foi feita com aquele motor. Eu não posso no dia seguinte colocar outro motor lá e está tudo bem. Isso custaria, né? Tempo e dinheiro. Mas a gente tem uma série de produtos standard, né? Então eu posso comprar um determinado componente standard do fornecedor A, B, C ou D, e esse eu posso trocar sem nenhum problema. Vale também, nesses casos, a questão de custo, qualidade, então existe sim. A gente não interrompe muito não o fornecimento, são exceções, eu diria que são mais exceções do que regra. O conceito é coautoria de valor, é estar junto com o fornecedor, criar valor para o cliente final junto. Pode ser que, em determinadas situações, o business Embraer para aquele fornecedor deixou de ser atrativo e ele decide, vamos dizer, sair do negócio, né? Isso acontece também. A pergunta do Helder: qual a sua percepção em relação à inspeção de recebimento em produtos subcontratados, sabendo que o cliente não paga por isso? Existe uma classificação dos produtos que devem ser inspecionados na Embraer? Bom, vamos colocar diferente, né? O cliente paga por isso diretamente ou indiretamente. Eu acho que esse é um ponto importante. Se ele não pagar diretamente em dinheiro, ele está sendo penalizado, o meu produto está mais caro, alguém está pagando essa conta, não tem almoço de graça, né? Em relação à inspeção, acho que na primeira pergunta eu já enderecei de alguma maneira isso daqui, mas o conceito não é colocar um batalhão de inspetores no recebimento e inspecionar 100% tudo que está entrando pela porta da empresa. O conceito não é esse. O conceito é ter empresas qualificadas, certificadas, preparadas para abastecerem produtos com qualidade. Eventualmente, sim, a gente pode colocar algumas barreiras ao longo do processo. E isso acontece, atualmente a gente tem alguns casos desse tipo, mas como exceção. O E2 está em operação? Qual a sua velocidade e alcance? Pedro Luiz. Puxa, Pedro, acho que eu vou ficar devendo aí velocidade e alcance, acho que capacidade. 120, alguns passageiros, da ordem de 120, não sei com precisão. O alcance está saindo maior do que o modelo atual, em termos de ponto a ponto, né? Daria para cruzar Estados Unidos, costa leste-oeste, coisa desse tipo. Eu acho que o grande atrativo é consumo, um avião mais moderno, fly-by-wire, coisas desse tipo, né? E ele está em campanha de ensaios atualmente. Ele não está em operação por um cliente ainda. Devem ter 3, 4 protótipos em campanha de ensaios no momento. A pergunta do Lucas Leopoldino: qual é a maior dificuldade no desenvolvimento de fornecedores brasileiros? Eu acho que uma das, eu não sei se é a maior, uma das é a gente ter mão de obra, pessoal qualificado, né? Porque não é raro você tentar estabelecer uma comunicação entre áreas da qualidade e, do outro lado, a pessoa não saber o que é uma ação corretiva, uma causa raiz, uma... Então, acho que a qualificação, né? Porque passa um pouquinho pelo que o professor Messias abordou aqui, tem uma oportunidade enorme, mas também tem muita gente boa e crescendo rápido. Quem entendeu a regra do jogo e fez a lição de casa, está crescendo rápido. Alguns, infelizmente, estão ficando para trás. Eu acho que um dos desafios é ter a mão de obra preparada para o desafio que o mercado nos impõe. A última, Juliano Barros. Quais são as ações para a tratativa de problemas de não qualidade onde o fornecedor não consegue resolver?
Quais seriam os impactos dentro da cadeia produtiva caso este fornecedor seja desqualificado? Bom, ele tem que resolver, né? Ele foi contratado para isso e ele tem que ter pessoas prontas para isso. Se ele não resolver, a solução é simples, a Embraer tem que resolver. No conceito que a gente falou, o problema não pode chegar para o cliente final, que é o único cara que eu tenho certeza que não tem nada a ver com o problema. Então, primeiro ponto, fornecedor, se vira que é teu. Não conseguiu, saiu do business, a Embraer tem que resolver e tem que colocar outro no lugar se ele não tiver condição de seguir conosco nessa jornada, né? Lembrando que um produto a gente coloca ele em operação, ele dura 30 anos, é suporte 30 anos depois, não é entregou, acabou, foi embora e não é isso, né? Então, literalmente, é um casamento, né? Para a vida toda e é isso que a gente espera dos fornecedores. Queria agradecer o pessoal que está pelo web, o pessoal aqui, estou à disposição, qualquer contato, qualquer dúvida adicional, sintam-se à vontade em me procurar pela internet, enfim, vocês me acham com alguma facilidade. Obrigado pelo convite e parabéns pelo evento. A PVE agradece muito. Nós convidamos o senhor Pedro Luiz Costa Neto, do Conselho Consultivo da ABQ, para fazer a entrega de uma lembrança ao palestrante engenheiro Valério Lucindo Araújo.